Explica para quem está em casa como é feito, quais são os procedimentos para abrir um loteamento, como é aprovado para a prefeitura. Tá, ok. Para se aprovar um loteamento, existe vários setores, desde a, vamos dizer, parte de cartório, documentação da própria gleba, que é a área que vai ser loteada, como também os projetos que serão feitos e que tem que ser aprovado pela prefeitura e alguns até a nível estadual e federal, como o meio ambiente, pela Secretaria da Habitação Estadual também analisa todos os projetos. E nós temos até a Grapoab, que é onde centraliza todos esses projetos em São Paulo para serem aprovados a nível estadual e depois volta para Jaú para ter a aprovação definitiva. E dentro dessas aprovações existem os projetos de água, de esgoto, de guia, sarjeta, a pavimentação, as áreas verdes, elas são definidas, tem uma porcentagem mínima. O arruamento também, eles têm que ter uma porcentagem mínima. E as galerias, né, de águas pluviais, elas também têm que serem feitas, esses projetos. Quando a gente fala o projeto, às vezes o leigo imagina o projeto, o desenho, né? Sim. O projeto, na verdade, ele é composto não só do desenho, como também de memoriais. Tem o memorial descritivo, que vai descrever como vai ser feita aquela obra, como o memorial de cálculo. Então, por exemplo, um projeto de galerias de águas pluviais, é necessário que no memorial de cálculo a gente esteja a par, veja a região, a área de contribuição, né, a área onde vai, vamos dizer, receber a chuva, que vai receber a água e onde vai correr. Então, é feito um cálculo em cima disso e também é considerado, através de dados estatísticos de 50 anos, as maiores chuvas, para que a gente pegue, né, no cálculo as chuvas com o maior índice pluviométrico. Para ver os futuros problemas que isso possa acarretar. Isso, porque, por exemplo, se houve dentro desses 50 anos, provavelmente vai haver uma chuva forte durante os anos que virão. Então, esse cálculo ele é estimado, né, feito então todo um cálculo realmente baseado para que haja a definição do dimensionamento da tubulação. Então tem tubulação de 60 centímetros de diâmetro, de 1 metro, de 1,20 m e assim por diante. Então, o que vai determinar o diâmetro das tubulações e a quantidade de boca de lobo é justamente aonde está essa área, qual a área de contribuição e a quantidade de chuva que tem ocorrido durante os anos passados e que provavelmente é o que vai ocorrer para o futuro. Então, é um estudo que tem que ser feito e tem que ser aprovado, passado tudo certinho. E tem algum órgão que fiscaliza isso, Júnior? Sim, a prefeitura ela deve analisar esses projetos, então tem o loteador, ele vai fazer os projetos, que faz parte do memorial de cálculo, tem que ter pessoas especializadas dentro da prefeitura que analisa esse projeto de memorial de cálculo para ver se foi adotado, por exemplo, uma tubulação de 60, se realmente no cálculo está dando aquilo. Então, o engenheiro responsável ele tem que dimensionar de acordo. Se for uma tubulação de 1,20 m, tem que ser posto 1,20 m. O que não pode tipo, o cálculo dá 1,20 m, põe no desenho lá, né, na planta de 60 e depois ele executa de 60. Isso pode ter ocorrido. Então, isso não pode ocorrer. Então, o técnico, o engenheiro de dentro da prefeitura, é o grande responsável para fiscalizar na aprovação desses projetos. E a outra coisa, é claro, também, depois de aprovado o projeto com as dimensões corretas, os fiscais da prefeitura acompanharem a obra. Porque não adianta nada no projeto ter, por exemplo, uma dimensão de 1,20 m de tubulação e a pessoa que for executar coloca um outro tubo e enterra, joga debaixo da terra e ninguém vê. Então, é muito importante que a prefeitura, os funcionários, fiscalizem, tá? Agora, isso é de consciência do loteador também, né? Sim. A gente, como loteador e engenheiro técnico, a gente sabe da importância de se colocar o que se calculou para que não haja problemas. Esses problemas que ocorrem hoje é justamente por não ter feito de acordo, né, com todas essas variáveis que eu estou falando. Então, no futuro dá problema. Então, hoje nós precisamos realmente de tomar esses cuidados
porque senão daqui 20 anos vai estar acontecendo isso de novo, né? Isso acontece nos bairros que vão vir futuros mais embaixo, né, principalmente, né, e toda a cidade, no sentido de que a área central é prejudicada e tudo mais. Então, é muito importante que seja feito um cálculo técnico. Existe isso, né? A gente estuda para isso, Sim. A gente conhece as técnicas, então tem que ser aplicadas. Algumas vezes acabam até passando, né? O que não deveria, porque é para até a segurança da população não ter esses desastres. Quais são os problemas? Fora, claro, que a prefeitura tem que arcar com isso, quais são os outros problemas que a população pode ter? Problemas na frente da sua casa, de ter alagamento. Infelizmente, por exemplo, quando você vai fazer um bairro que está mais abaixo de outros bairros que já existem, se esses bairros de cima não tiveram boca de lobo, esse de baixo, nem que faça boca de lobo, ele vai receber um rio. Ele recebe a rua começa a virar um rio dentro, né, que corre na rua. E não dá para cair nas bocas de lobo, porque não vem aquela água já, vamos dizer assim, que já foi escoada lá para cima. Sim. Então ela vem escoar só aqui embaixo e não dá. Então isso tudo vai prejudicando, prejudica também, por exemplo, quando cai, principalmente nos córregos, já cai com uma velocidade, aumenta muito a velocidade, né, das águas, e isso prejudica também toda a parte natural, né, das laterais dos rios, né. Júnior, nós estamos ao vivo por live no Facebook. Eu recebi uma pergunta. Por que nós vemos grandes distâncias entre os bueiros nos bairros e até mesmo nas ruas que não possuem bueiros para escoar a água da chuva? Então, isso vem daquilo que eu falei, né? Quando você faz uma área de contribuição, ou seja, ela pode ser, um loteamento pode ser pequeno, pode ser maior, ela vai estar recebendo água de que local, né? Se é uma área grande, se é uma área pequena. E a gente tem, por exemplo, o índice pluviométrico da nossa região de Jaú, né? Então tudo isso vai nos dar dados para se fazer um cálculo que vai nos mostrar de quanto em quantos metros nós vamos ter. Não dá para falar assim, por exemplo, se você fosse fazer no deserto, não teria boca de lobo porque não chove. Sim. Aqui em Jaú chove, então é calculado dentro do que chove em Jaú. E dentro dessa área de contribuição. Então, assim, dependendo da área, da bacia, tudo, vai dar um cálculo que vai girar em torno de 70 metros um do outro, de 100 metros um do outro. Depende tudo deste cálculo. Então, depende do cálculo. Seria um erro eu falar que é 70 ou é 100. Isso vai variar conforme esse cálculo. E esse cálculo vai ser baseado em quantidade de chuvas que cai ali naquele local e também aquele espaço. Se for fazer um bairro onde existe muitos bairros para cima e que tem uma área muito grande, ou seja, vai vir bastante água, né? Então, se tem boca de lobo para cima, ótimo, que aí já vai estar tubulado. Se não tem, vão ter que dimensionar bocas de lobos maiores. E Júnior, quem tem em casa nos assistindo, como ele pode saber se no bairro dele tem as galerias ou não tem? Tá, o correto aí no caso é o seguinte, é ter, por exemplo, associações de bairros e ter os responsáveis, ir até a prefeitura primeiro e ver os projetos, tem que existir o projeto. Esses bairros, mesmo de vários anos, tem que ter esse projeto na prefeitura. Aí, o que pode ser feito é ver se aquele projeto foi feito com um cálculo adequado, e também ver se foi executado de acordo com o projeto. Ou seja, de repente tem na prefeitura tudo bonitinho o projeto e depois você vai ver no local, não está aquela boca de lobo, a tubulação era para ser de 1,20 m, colocaram de 60, tudo isso pode ocorrer. Então, o que eu recomendo é que a sociedade se mobilize através de associações de bairros, né, que são os representantes, que tem força, é uma força organizada que tem força de verificar e cobrar da prefeitura. Fica até um alerta para quem for comprar novos terrenos, loteamentos para construir, para saber se tem ou não tem. Sim, perfeitamente. A gente diz que quando a pessoa vai comprar um terreno, a gente se oferece como engenheiro ou mesmo um arquiteto a estar à disposição até, não só na hora que vai construir a casa, mas até mesmo na compra do terreno, né, para ver o local,
Às vezes você compra um terreno lindo, maravilhoso, mas ele está recebendo água no meio, onde termina uma rua que recebe, isso pode complicar. Até aconteceu isso comigo na Barra Bonita, um terreno desse, a pessoa veio me perguntar. Eu mostrei as problemáticas daquele terreno. Então, existe tudo isso. A gente está aí disponível, tá? Se as pessoas na hora de comprar tiverem dúvida, procurem um engenheiro, um arquiteto, que a gente vai orientar. E isso tem que ser feito do jeito que eu falei. Além de ver o local, analisar na prefeitura, porque muita coisa está enterrada. A gente não vê. Só vai verificar no projeto e também, se for necessário, abrir para ver se foi executado exatamente igual. Inclusive, esses outros bairros vai ter todo o trabalho dobrado agora para ser feito. Sim, porque essas obras, elas são feitas no momento que o loteamento está ainda em construção, ou seja, ainda não tem asfalto, ainda não tem guias, então normalmente é colocado as tubulações de água, de esgoto e galerias, depois é que vai fazer o asfalto, vai fazer as calçadas, né? Então, numa situação de serem feitas depois de muitos anos, lá já tem asfalto, né? Já tem guias, já tem calçadas, e então o prejuízo é muito maior. Moradores de bairro, se mobilizem, vão atrás, porque isso é importante para não ter depois vários problemas que dá a falta de galeria. Quantas casas são inundadas, que nem Jardim Santa Helena, Santo Onofre, né, Júnior? Nós vemos aí, famílias às vezes perdem tudo que tem dentro de casa, então nós temos que ter essa consciência. Júnior, muito obrigada pela sua disponibilidade, vir até aqui a TV Local e explicar para quem está em casa, como engenheiro, quais são os cuidados e os problemas. Estou à disposição, qualquer coisa sobre engenharia, né? A gente está aí e é muito gostoso estar colaborando com a nossa cidade sobre esses assuntos. Muito obrigada, Júnior. Eu vou para um breve comercial, volto já.